Olá, sejam todos bem-vindos, alunos do segundo ano. Nós vamos agora ter uma continuação daquela aula sobre óptica geométrica. E essa aula agora a gente vai falar sobre alguns fenômenos ópticos e também a parte do espectro visível ou da radiação visível da luz. Então, quando a luz incide sobre algum material, pode ser qualquer tipo de material, água, vidro, pode ser o ar, a minha pele, ou qualquer outra coisa, ela pode sofrer três principais fenômenos: reflexão, refração e absorção. Então, aqui na figura eu apresento um raio de luz incidente e eu tenho uma interface aqui e tenho dois meios, meio 1 e meio 2. Se você quiser, o meio 1 pode ser o ar e o meio 2 pode ser a água, onde é fácil o raio de luz atravessar. Nesses meios tipo água, vidro, eu consigo observar o fenômeno da refração. Agora, se você pegar, por exemplo, a minha pele, ou qualquer outro objeto como uma caixa preta, já a luz não consegue atravessar. Ou uma caixa colorida, um objeto maciço, a luz não atravessa por ali. Lembra que a gente disse que esses materiais são materiais opacos, eles não permitem que a luz atravesse. Mas esses materiais tipo transparentes e translúcidos, eu reparo esse fenômeno aqui da refração, ou alguns chamam de transmissão. Mas além disso, também o raio incidente, ele pode ser refletido. É isso que permite, por exemplo, eu me ver no espelho, você conseguir ver uma imagem na água e por aí vai. Mas também a luz pode ser absorvida. As pessoas geralmente dizem que quando você coloca uma roupa escura e vai até o sol, você sente esquentar, diferente de se você usar uma roupa clara. Isso realmente é verdade. A roupa preta, ela absorve todas as cores. O preto, na verdade, a cor preta não existe. Na verdade, ela é uma ausência de cores. Todas as cores ali são absorvidas pelo sol. O resultado é aquele preto, aquele escuro. Por isso que o resultado é que realmente a camisa preta, a roupa escura, ela acaba esquentando. Então, conforme nós vemos aqui a primeira imagem da reflexão, eu consigo ver a imagem da casa e toda a volta refletida graças à reflexão. O fenômeno da refração me dá uma ideia, ou digamos assim, uma ilusão de que um objeto pode estar quebrado. Veja ali que você tem parte do lápis, ele está no ar, e parte está na água, está em dois meios diferentes. Lembra que na aula anterior a gente falou que a luz que vem das estrelas também sofre desvio? Por isso que nós temos a imagem de uma posição real e uma posição aparente por causa desse fenômeno da refração. E aqui o caso da absorção. Nós vamos ver mais tarde, mas a gente já vai falando um pouquinho a respeito disso, que a cor dos objetos à nossa volta se deve parte a essa absorção da luz. Aqui na figura, você percebe que tem uma luz branca atravessa um prisma ou material de vidro qualquer e ela acaba se separando em várias cores. Todas essas cores aqui incidem sobre a maçã, mas repare que só a cor vermelha é refletida. O que aconteceu com as demais? A maçã não permitiu que a luz atravessasse. A maçã é um material opaco. Materiais opacos não deixam a luz passar. Então, o que aconteceu com o restante das luzes? Foi absorvida. Então, o resultado das cores também se deve, parte da luz é absorvida e parte da luz é refletida. Um outro fenômeno também acontece quando a luz é luz branca ou chamada policromática, ou seja, quando ela tem mais de uma cor, é o arco-íris. Então, aqui no desenho eu mostro o que acontece quando o raio de luz incide sobre uma gota da água. Cada cor da luz, ela se divide de maneira diferente. Nós vimos aqui na figura inicial, você tem parte da luz é refratada, essa luz que passa por meio 2,
Veja que ela está meio inclinada, né? A luz, dependendo da cor, ela tem uma inclinação diferente. Então, se você jogar uma luz de várias cores, o resultado é que, como cada uma delas tem inclinações diferentes, tem uma capacidade de se importar de maneira diferente, o resultado é essa combinação de cores. Então, você vê que a luz do Sol entra aqui, sofre uma refração, todas as cores aqui, mas também ela sofre reflexão. O resultado é que quem está enxergando vê uma paleta de cores. Essa figura que eu tenho aqui à direita, é também bem famosinha por aí, mostra o resultado disso. Você tem a luz branca, ela incide no meio, num copo, num cristal, num prisma, que é esse objeto de vidro aqui. O resultado é uma combinação de várias cores diferentes. Isso mostra, então, que a luz branca é policromática, ela é composta de outras cores e eu consigo separar elas. Quando você observa um arco-íris, ele sempre está no lado contrário do Sol. Então, aqui, a pessoa observando o arco-íris, o Sol está atrás dela. Essa paleta de cores que a gente enxerga, os nossos olhos têm a capacidade para enxergar, é chamado de espectro visível da radiação. Quando a gente fala radiação, a gente está falando de um amplo espectro de vários tipos de radiações. Então, repare, eu tenho raios gama, raio-x, ultravioleta, e olha, o espectro visível é apenas uma pequena parcela, uma pequena porção desse amplo espectro de outras radiações aqui. Depois tem infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio longas, e por aí vai. Os nossos olhos não têm capacidade de prever outras radiações. Então, o que a gente consegue enxergar são apenas essas cores aqui. Vale lembrar também que cada cor de luz, na verdade, a gente vai ver mais adiante aqui, é apenas uma sensação. A cor que que os seus olhos podem identificar, depende da interação da luz com os seus olhos. Dependendo de qual é a frequência, qual é o comprimento de onda daquela luz ali, lembramos que a luz é uma onda, por isso aqui fala aqui, comprimento de onda da luz, cada faixa dessa aqui tem um comprimento de onda diferente. Então a gente vê, por exemplo, aqui, está aumentando para a direita, né? Tem uma seta aqui aumentando, o comprimento de onda cresce para a direita. Quer dizer o seguinte, que as ondas de rádio, o comprimento de ondas dela é maior que a do micro-ondas, que por sua vez é maior que o infravermelho, que por sua vez é maior que a radiação visível, e por aí vai. Então, os raios gama, eles possuem um comprimento de onda extremamente pequeno em relação aos outros comprimentos de onda. Então, nós podemos enxergar uma paleta de cores, mas é apenas uma porção de radiações que existem. Agora, assim como a gente viu que a dispersão pode decompor a luz em várias cores, será que ela também pode fazer o contrário? Ou seja, você pode juntar todas as cores para formar o branco? Você provavelmente já fez alguma experiência, alguns de vocês no ensino fundamental, em que você faz rodar um disco, tipo esse aqui que eu tenho na figura, o chamado disco de Newton. Repare que você tem várias cores aqui, né? Tem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Azul aparece duas vezes aqui. Geralmente eles falam azul, e esse aqui é o índigo. É um azul mais escuro, um azul, alguns falam azul marinho, né? Depois o violeta. Veja que essa cor se repete, né? O ponto principal aqui de você notar é que esse conjunto de cores se repete. Você tem 7 cores aqui. Agora veja só o que acontece. Os meus olhos conseguem ver uma cor de cada vez. Mas quando você coloca esse disco para girar, o resultado é que essas cores se combinam e eu consigo enxergar um branco.
agora vai diminuindo a velocidade e algumas cores eu consigo começar a identificar ali uma cor meio amarelada, meio vermelha, meio azul. Aí quanto mais diminui a velocidade, ó, olha só. Você percebe aqui nessa figura, talvez você vai concordar comigo, talvez não. A questão de cor é muito subjetiva, mas talvez você concorde que você está vendo vermelho, azul e o que parece verde, né? A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, elas estão cada vez mais fortes. Um vermelho, um azul e um verde, que se repete. Então essa experiência aqui, ela mostra exatamente o efeito contrário do arco-íris. Você pode combinar as cores e aí você chega então na cor branca. Quer dizer, cor branca não. Na verdade, o branco ele não é uma cor, mas é uma soma de várias cores, ok? Então, eu falei ali do vermelho, azul e branco pelo seguinte, vamos dizer assim, cada cor que os nossos olhos identificam, eu vou deixar mais claro depois, eles se devem a esse sistema de cores RGB aqui. Então, aqui a gente está falando de cores da luz, né? Lembrando que os nossos olhos, tudo que a gente enxerga de cor, vem por causa da luz. Ah, professor, mas tem a tinta. É verdade, mas para aquela tinta ganhar cor, para que eu possa identificar a cor que eu estou vendo, tem que ter luz. Se você pintar o teu quarto aí de verde, de azul, de colorido, a cor que você quiser, e apagar a luz, você não consegue enxergar nada. Então, para que haja luz, aliás, para que haja cor, eu preciso ter a luz ambiente. Então, tem um sistema de cores famoso, que é esse sistema RGB. As iniciais para vermelho, azul e verde. Repare que se você somar essas três cores, vai dar o branco. Antes eu mostrei ali aquele disco de Newton, tinha 7 cores, né? Mas na verdade, se você colocar só 3 cores, só essas 3 cores aqui primárias, o resultado vai ser o branco também. E veja que você tem cores aqui intermediárias, né? Você tem amarelo, tem magenta, ou lilás, ou roxo, e tem uma cor aqui chamada ciano, que parece um verde água. São cores secundárias. Eu vou mostrar aqui uma simulação aqui para vocês. Vai falar um pouquinho sobre como é que nós interpretamos as cores. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui na simulação. Olha só, tem uma simulação aqui de um site, esse portal PHET ou FET. Eu vou mostrar para vocês agora como é que essas luzes RGB interagem com os nossos olhos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pessoa e eu vou ligar a luz azul. Obviamente, ela vai enxergar o azul. Se for uma pessoa, digamos assim, normal, né, com a visão normal, lembrando que tem os daltônicos, tem as pessoas com deficiência visual, mas a gente está considerando o caso que essa pessoa consegue identificar as cores normalmente. Se eu jogo o azul, ela vai enxergar o azul. Se eu jogo o verde, mesma coisa, o verde. Vermelho também, vermelho. Então você lembra ali na figura que quando eu queria chegar no amarelo, eu preciso misturar duas cores. Eu preciso misturar o vermelho e o verde. Então, se eu jogar o vermelho e o verde ao mesmo tempo, ela vai enxergar o amarelo. Os nossos olhos não têm a capacidade para ver cada cor separadamente. Ela só vê as cores somadas. Lembra ali do disco de Newton? Você tem um disco rodando e as cores se somam. Então, o resultado é esse. E se eu jogar o azul junto, é exatamente a cor branca. Então, o RGB, interagindo com os meus olhos,
vai dar o branco. A gente vai ver depois que essa capacidade minha de distinguir as cores se deve porque nós temos os cones, que são células que estão na nossa visão responsáveis por identificar as cores. Qualquer tonalidade de cor, então, vai depender do quanto de luz chega aos teus olhos. Veja, ela está enxergando o branco aqui, mas eu vou pegar a cor azul e vou diminuir pela metade. Repare que ela já está uma cor mais amarelada, um amarelo bem fraquinho. E se eu for diminuindo cada vez mais o azul, o amarelo vai ficando mais nítido. Mesma coisa vale para as outras cores. Agora eu vou colocar aqui o vermelho e o azul. Eu vou diminuir um pouquinho o verde. Agora eu consegui uma cor mais roxa, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vermelho. Vou diminuir o vermelho pela metade. Eu consigo agora uns tons de azul. Um ciano, azul mais forte e um azul mais fraco. Então eu tenho uma paleta de cores que eu consigo identificar apenas com essa interação de luz aqui. E todas as cores, então, ou quase todas elas, eu consigo identificar fazendo essa mistura, né, dessas determinadas cores aqui, ok? Então vamos voltar lá para onde nós estávamos. Toda tela de luz, toda tela que emite luz, seja televisão, celular, seja qualquer outro dispositivo que funciona emitindo luz, todos os LEDs são uma mistura dessas três cores: vermelho, azul e verde, o RGB. Então, cada pixel, para eu formar cada cor, eu vou colocar uma combinação diferente dessas cores RGB. Então, você vê, por exemplo, o vermelho aqui, ó, 100% R, né? Aí você quer uma cor alaranjada, então coloca um pouquinho de verde. E aí você vai combinando as cores dependendo do quanto você tem de cada uma delas. Assim que a gente enxerga as cores nas telas. Além desse sistema de cores chamado RGB, existe também o CMYK. CMYK é uma sigla para ciano, magenta, amarelo e o preto. Essas são as cores que se usa nas impressoras coloridas, por exemplo. A combinação dessas cores aqui vai dar, além delas, né, vai dar verde, vai dar vermelho, vai dar azul. E quanto mais cor eu coloco, se eu juntar essas três, eu vou chegar a uma cor mais próximo do escuro. Essas são as cores primárias, agora, das tintas, dos pigmentos. São usadas, então, em papel impresso. Só que existe uma diferença entre os dois, né? RGB é um sistema para cores de luz. E o CMYK é o que simula o papel impresso. A diferença é que no RGB, quanto mais cor, né, mais luz você coloca, mais branco vai ficar. Já o CMYK não. Quanto mais cor você tiver, mais luz, mais preto vai ficar. Essa é a diferença entre eles. Conforme nós vimos até aqui, então a cor é uma sensação, é o resultado da luz que estimula a nossa visão e o nosso cérebro interpreta aquilo como cor. Então a cor é uma interação da luz com os olhos. É isso mesmo que a cor pode dar muita confusão, dependendo de como você enxerga um objeto, dependendo da luz ambiente, dependendo até mesmo do horário de dia, agora mais fisiologicamente falando, nós temos uma região do olho que está mais ativa do que a outra, que são os cones que eu falei antes. Dependendo de como esses cones estão estimulados, você vai ter um resultado de cores diferentes. Aqui nessa figura, nós temos esse clássico exemplo de confusão de cores. Esse vestido aqui, ele é dourado e branco ou é azul e preto? Deixa eu mostrar esse vídeo aqui.
você vai ver essa paleta de cores ao mesmo tempo. Ora aparece azul, preto, ora aparece branco e dourado. Você vê que depende, aqui nesse caso, depende da inclinação da tela. Depende de vários fatores. Pesquisando um pouco, eu fui numa matéria que diz que o vestido é azul e preto. E eu achava que era branco e dourado, mas isso tem a ver com a intensidade da luz. Se você olhar aqui nessa beirada aqui, ó, não sei se dá para enxergar bem, tem uma luz mais forte aqui, né? Então essa luz mais forte acabou dando a impressão desse branco e dourado. Aqui já tem uma luz mais ambiente, né? Então aparece realmente as cores dele, azul e preto. Além disso, eu também tenho um outro exemplo aqui, que é essas havaianas. Será que essas havaianas são azul e pretas? Ou são também branco e dourado? Eu também achei que essa segunda figura é da cor original, mas não é. A cor original dessas havaianas também é azul e preto. Tudo por causa da questão luminosa. Dependendo das cores que chegam até os nossos olhos, por exemplo, né, o amarelo aqui. Dependendo da cor que chega esse amarelo, ele pode ter uma origem diferente. Eu posso ter um amarelo puro. Então, por exemplo, a pessoa que tirou essa foto aqui, que eu tenho, de vários postes de luz, ela enxergou uma luz amarela. Essas lâmpadas aqui, elas possuem um vapor de sódio. O sódio, a gente vai ver mais adiante, ele emite a cor amarela quando passa corrente elétrica nele. Mas a cor que ele gera é amarelo mesmo. Então a pessoa que tirou a foto viu amarelo. Agora você está olhando essa foto, você está olhando da tua tela. Então significa o seguinte: a gente viu agora há pouco que as telas emitem RGB. Então a cor amarela que você está vendo, embora se trate do mesmo objeto, só que a cor tem natureza diferente. O amarelo que você está vendo agora, ele é esse amarelo bifrequencial, ou seja, você tem duas frequências, duas cores diferentes. Lembra, para fazer o amarelo, você tem vermelho e verde. Então, se você fizer esse amarelo passar por um prisma, lembra daquele fenômeno lá da dispersão, que é quando a luz passa por um prisma e ela se divide? Se for policromática, feita de mais de uma cor, ela vai se dividir. Então, nesse caso aqui, ela vai se dividir em duas, o vermelho e o verde. Somando as duas, vai dar o amarelo. Já esse primeiro aqui não, é um amarelo autêntico, totalmente puro, um amarelo de uma fonte monocromática. E é o mesmo amarelo, portanto. Dependendo, claro, dos seres vivos, nós temos uma capacidade para enxergar diferente. Veja que a visão do cachorro tem uma limitação de cores aqui, ele não consegue enxergar cores vermelhas, não consegue enxergar cores amarelas nem verdes. Ele consegue mais enxergar o azul, e essas cores aqui mais próximos do que a gente veria de vermelho, amarelo, verde, ele vê uma cor meio bege, meio escura. Eu não sei qual cor você está vendo aí, eu estou vendo essas cores aqui. Aqui nós temos uma foto de visão de humanos, né? Veja que ele percebe o verde, tons de verde, bem nítidos, enquanto que o cachorro não. É tudo, parece uma cor só, né? Tem uma visão mais, com uma definição de cores mais pobres em relação ao que nós seres humanos temos, né? Isso se deve, agora sim, agora vem essa parte sobre cones e bastonetes. O olho, então, a sensação de cor é o resultado daquilo que chega aos olhos. E a cor, para você identificar, se deve aos chamados cones e bastonetes. Bastonetes, eles são responsáveis mais por aquela visão de vulto, aquela visão para reconhecer apenas o preto e o branco, vamos dizer assim. Já as cores, quem entra em cena são os chamados cones. Então você percebe aqui, tem um cone vermelho,
tem um cone verde e um cone azul. É claro que eles não têm essa cor, mas dependendo de como a luz interage, veja a luz aqui é uma onda, né? Dependendo de como essa onda é sintonizada, por assim dizer, vai dar uma cor diferente. E a combinação dessas cores vai nos dar uma paleta de cores diferenciada. Claro, né, cada pessoa tem uma região, tem uma sensibilidade nos cones diferente uma da outra. Aqui eu tenho uma curva que, digamos assim, se aplica a uma pessoa, a maioria das pessoas. Tem pessoas que têm deficiências, tem pessoas que falta um ou outro cone e ela tem dificuldade para reconhecer as cores. Aqui eu tenho essa figura onde aqui eu tenho a sensibilidade, o tamanho de cada uma dessas montanhas aqui diz a sensibilidade. Então, por exemplo, aqui o verde, ele é maior do que o azul e o vermelho. Significa dizer que nossos olhos são mais sensíveis à cor verde. Então, nós tendemos a reconhecer o verde, embora nós não vemos tudo verde, mas essa cor ela tem uma sensibilidade especial aos nossos olhos. Regiões cores verde e amarelas têm uma sensibilidade melhor para os nossos olhos. Já o azul, não, é o menos sensível de todos. Então, vamos voltar lá ao exemplo de amarelo, né? Você quer enxergar o amarelo? Veja que para você conseguir enxergar o amarelo aqui, então você tem que ter uma combinação de cores de tal forma que ela tem que preencher ele tem que, a luz tem que pegar aqui, ó, nessa região aqui, para dar um amarelo. Então ela vai misturar o verde, vai excitar, vai ativar o cone verde e vai ativar o cone vermelho. Já para você ver um alaranjado, é também verde e vermelho, mas é uma combinação diferente dos dois. Os cones têm capacidade para serem excitados de maneira diferente. Isso faz com que eu consiga ver uma paleta de cores diferenciada, ok? Agora nós vemos aqui essa parte de cores, mas até agora nós não vimos muito além do que uma explicação física das cores, né? Mas a gente vai ver, eu vou mostrar aqui para vocês que as cores, elas têm uma afinidade muito grande com a química. Estou dizendo o seguinte, eles permitem a gente identificar os elementos químicos. Então, cada elemento químico, ele tem uma cor diferente. Você pode ver, por exemplo, aqui, cloreto de potássio, nitrato de chumbo, cloreto de bário e por aí vai, né? Cada sal, né, que é sal de cozinha, né, NaCl, é meio amarelado. Se você, talvez nunca tenha feito isso, mas se você jogar sal de cozinha numa chama acesa, sei lá, de repente pega, acende um fogo e joga um sal de cozinha, você vai ver que vai acentuar um amarelo. Provavelmente você também já deve ter visto nos fogos de artifício que tem cores diferentes. Como é que eles fazem essas cores aí? Cada cor daquelas é um elemento químico diferente. Então, às vezes usa magnésio, às vezes usa potássio. Dependendo do que cor que você quer, é um elemento químico diferente. Então, cada elemento químico tem, digamos assim, a sua própria cor que identifica. Veja aqui o lítio, né? O lítio tem uma cor meio avermelhada, o sódio, uma cor meio amarelada. E o cobre tem uma cor meio ciano, meio verde e branco. Você percebe aqui que você tem o potássio, né? O íon de potássio é uma cor meio violeta, né? Cada cor, então, corresponde a um elemento químico. Então, por exemplo, né? Você coloca lá um sal. A pessoa aqui nessa imagem, talvez, né, está colocando um sal que contém talvez algum componente do lítio, pode ser. Eu chego a essa conclusão por quê? Porque o lítio ele emite uma chama vermelha, né?
Se aqui fosse uma cor meio esverdeada, talvez fosse o cobre, né? Agora, se eu jogar o sal de cozinha, como eu falei antes, essa luz amarela que acende, né? Que nessa figura eu tenho, então, uma fonte de energia, pode ser por meio do fogo, né? Coloco uma colher de sal e essa energia é absorvida pelo sal. O resultado é que ele emite o amarelo. Ele emite uma chama de cor amarelada. Esse amarelo faço passar por um prisma e consigo identificar, então, que substância eu tenho ali. Aqui, no caso, eu falei para você, né? É sal de cozinha. Mas, e se eu quisesse saber a substância química? Existe uma tabela onde eu consigo identificar cada elemento químico por uma espécie de código de barras. Então, por exemplo, aqui eu falei do NaCl, né? O sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, a chama que ele emite é um amarelo intenso. E existe uma coisa que chama de espectro visível. Lembra que o arco-íris é o espectro da luz do Sol? Na verdade, cada elemento químico ele tem o seu espectro de luz. Ele tem o esquema de cores, a sua aparência de cores. Então, eu faço, de alguma forma, esse material emitir luz, e a luz que ele emite eu faço passar por um prisma e consigo saber se tem outras cores ali. Cada uma dessas corzinhas vão me dar o espectro daquela substância ali. Então veja, por exemplo, aqui o sulfato de cobre, que é um sal, tem cobre, enxofre e oxigênio. A chama que ele, se eu colocar ali no fogo, né, ele vai dar uma chama esverdeada. Só que se eu fizer esse verde passar por um prisma, eu vou descobrir que não tem só o verde ali. Eu vou descobrir que tem outras cores também. Tem o vermelho, tem o verde amarelado, tem o verde azulado, tem o anil, tem o violeta. Cada sal, cada mistura de substâncias tem uma cor diferente, uma porcentagem de cores diferentes. Por exemplo, aqui é o hidrogênio puro. Se eu pegar o gás de hidrogênio, colocar dentro de uma garrafa, e se eu puder colocar energia, por exemplo, energia elétrica nele, fazer passar uma corrente elétrica, ele vai emitir luz. A lâmpada fluorescente que você tem aí na tua casa, por exemplo, funciona dessa forma. Bom, eu não sei, pode ser que você tenha uma lâmpada fluorescente, tem outros que têm lâmpada de LED, tem outros que têm lâmpada incandescente. A fluorescente, se você tiver aí na sua casa, é basicamente um gás que tem ali. Passa a corrente elétrica e ele emite uma cor branca. Lembrando que esse branco aí, ele se deve porque em volta da lâmpada fluorescente, ali dentro, eles depositam um pó de mercúrio. E o mercúrio também é responsável pela cor branca. Veja que eu tenho mercúrio aqui, né? Aqui embaixo. Repare que o mercúrio, ele tem quase todas as cores principais. Ele tem vermelho, tem amarelo, tem verde, tem azul e tem violeta. Lembra o que acontece quando eu misturo todas essas cores? Não ia dar o branco, por isso que você enxerga aquele branco da lâmpada fluorescente, por causa do mercúrio. Já o sódio, né? O sódio, ele mistura com o cloreto e dá um sal de cozinha. Se você colocar, então, na chama ali do fogo, do fogão, vai dar uma cor amarelada. Quer dizer, porque o sódio ele predomina. Por isso que você tem o sódio, você tem três linhas principais. Tem o amarelo e tem um azul, só que o amarelo ele acaba se sobressaindo mais do que os outros. Veja aqui nessa figura, ó, o sódio de novo, o amarelo aqui ele aparece sobressaindo mais do que os outros. Veja que o cálcio também. O cálcio, se eu conseguir colocar ele em cima de algum fogo, ele vai emitir um espectro de luzes. Vai ter cores mais fortes, cores mais fracas. Cada substância vai ter esse tipo de impressão digital. Cada elemento tem, então, a sua própria linha de emissão espectral, o que eu chamo de espectro de emissão daquele material.
Isso me permite saber a composição química dos elementos, inclusive a combinação química que tem nas estrelas. É claro que eu não posso pegar um pedaço de uma estrela e analisar em laboratório, mas eu posso pegar a luz que ela emite. Então, é graças a esse fenômeno, né? Graças à luz e essa capacidade que a gente tem para distinguir as cores, identificar os elementos, que a gente pode saber a composição dos elementos das estrelas e os elementos químicos que nós encontramos à nossa volta. E todos esses dados são guardados em laboratório. Então, se você já assistiu aqueles programas de investigação criminal, tipo CSI, você deve perceber que eles colocam alguma substância dentro de um aparelho, é chamado espectro... Depende, espectrofotômetro, tem espectrofotógrafo, alguma coisa assim. Mas a ideia é sempre espectrofotômetro, tem a ver com medir o espectro de alguma coisa. Sempre tem espectro e fotômetro. Foto é de luz, metro, medida. Então, esse tipo de aparelho permite eu saber o que tipo de elemento químico você tem numa amostra. Então, vamos supor aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de luz. Essa luz aqui, ela emite de amplo espectro. Ela emite todas as cores. Essa luz, passa por uma grade, ela é dividida, pode ser por uma grade ou pode ser por um prisma. Eu vou mostrar um vídeo depois do porquê a grade. Essa grade, ela permite que essa luz se divida e você tem uma amostra que você quer saber o que ela tem, o que tem ali naquela amostra. Parte da luz, lembra que a gente viu lá antes? Parte da luz vai ser absorvida pela amostra e parte da luz vai passar por essa amostra e vai chegar no detector. O que o detector vai ver é exatamente aquilo que não foi absorvido pela amostra. Então você tem, por exemplo, aqui o espectro de absorção de hidrogênio, vamos supor que aqui seja o hidrogênio, você percebe que tem linhas faltando aqui, e aqui você tem um espectro de emissão do hidrogênio. O espectro de emissão é um fundo preto com linhas coloridas. E o espectro de absorção é um fundo colorido com linhas pretas. Repare que se eu pegar essa figura e colocar em cima da outra, vai preencher exatamente os espaços vazios. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira linha, a luz que foi jogada, o que sobrou, aliás, o que está faltando aqui foi aquilo que foi absorvido pela amostra. E se eu esquentar essa amostra aqui, se fazer de alguma forma ela emitir luz, ela vai gerar o espectro de emissão, ela vai emitir luz, por isso a emissão e emitir. E a absorção, o que está faltando foi o que ela absorveu de luz. Então você vê que um é um negativo da outra, né? Cada substância, então, tem o seu próprio espectro de emissão e tem o seu próprio espectro de absorção. Com isso, eu consigo, então, encontrar qual é o elemento químico que corresponde àquele elemento ali. Então, eu posso fazer de dois jeitos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma amostra com um gás, eu posso fazer uma luz passar por ela, o resultado vai ser um espectro de absorção. Lembrando novamente, essas linhas pretas foi o que foi absorvido pelo gás. Ou se esse gás, essa amostra de gás estiver quente, ou tiver uma corrente elétrica passando ali, lembra ali a lâmpada fluorescente? É a mesma coisa. Ela vai emitir determinados faixos de luz. É claro que o meu olho, o teu olho, a gente não vai ver separado bonitinho, a gente vai ver uma soma dessas luzes aí. Então você tem espectro de emissão e absorção. Okay? Agora eu vou mostrar aqui esse vídeo. Here's how a Aqui você tem um espectrofotômetro. Né? Você faz a luz passar. Agora olha aqui a nossa grade. Essa grade ela permite que a luz se subdivida. Ela faz o papel do prisma. Só que com a grade você pode selecionar que tipo de luz você vai ter, mas o princípio de funcionamento é igual ao do prisma. Você faz essa luz passar por uma amostra
Veja, você pode escolher azul, amarelo, você pode escolher roxo, e dependendo da cor, veja que você tem aqui no final um detector. Então, esse detector vai analisar quanto daquela luz passou e vai analisar também qual luz que foi passada. Você pode selecionar e fazer a análise correspondente. E esse detector está ligado ao computador e vai dizer então qual é a substância química que você tem aqui nessa amostra, apenas usando a parte da luz. Veja que você pode fazer aquela grade subir, descer, dependendo como você tem, você vai chegar a uma certa cor de luz, e aquilo que você quer identificar vai depender de como essa luz é absorvida ou não por aquela substância ali. Vamos fazer um exemplo aqui, só para deixar mais claro. Digamos que eu tenha aqui um gás. Tem uma quantidade de gás e tem uma fonte de luz. Então, eu faço essa luz passar por esse gás e eu quero saber do que esse gás aqui é feito. Então, passa aqui, lembra que a substância absorveu parte da luz e outra passou. Então, essa aqui passou vai passar por um prisma, que vai dividir as luzes, e aí eu percebo que eu consegui gerar um espectro de emissão. Veja que algumas dessas cores estão faltando aqui, né? Então, está faltando um vermelho, está faltando um azul meio ciano, está faltando um azul aqui marinho e duas faixas do violeta. Que elemento químico será que eu tenho então nesse gás? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o espectro de emissão, né, simplesmente essas linhas que estão faltando aqui, e eu vou comparar com o que eu tenho de conhecido. Então aqui está o espectro de emissão, peguei e deitei aqui ele, né? Falta a região do vermelho, a região do azul e a região do violeta. Eu vou comparar e vou chegar à conclusão que esse é o espectro de absorção do hidrogênio. Então, o gás aqui é um gás que eu tenho a maior parte dele hidrogênio. Cada, então, análise que eu possa fazer se baseia apenas com a luz que ele absorve ou que emite. Qualquer tipo de nuvem de gás ou amostra que eu tiver, eu sempre posso extrair o espectro de absorção, né? Eu tenho essas linhas faltando, exatamente as linhas que foi absorvido aqui por meu material. Veja que aqui nesse caso aqui, né, eu tenho presença de amarelo aqui. E antes a gente viu ali no hidrogênio, não tinha o amarelo. O amarelo foi absorvido. Não faz parte do espectro de emissão do hidrogênio. O amarelo pode ser do quê? De repente, talvez seja sódio, pode ser hélio, depende. Aí eu vou precisar comparar, né, com outros elementos químicos para saber o que eu tenho aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai mostrar a respeito do hélio. O hélio, né, em forma de gás, nessa experiência aqui, vamos ver como é que funciona essa experiência de espectro na prática. Deixa eu colocar aqui mais adiante. Então, aqui, só para vocês verem o que tem no vídeo, cada ampola dessa aqui tem um gás diferente. Nesse caso aqui, ele encheu essa primeira ampolazinha aqui com gás hélio. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma corrente elétrica passar. Lembra que a gente falou agora há pouco da lâmpada fluorescente? Então, aquelas lâmpadas de neon que você vê naquelas, quando tem aqueles outdoor, né? Você tem uma cor diferente, você tem um gás neon ali que passa uma corrente elétrica e ele emite uma luz. E a lâmpada
fluorescente é o que a gente usa dentro de casa, né? Passa uma corrente elétrica e gera uma luz. Então, o que que acontece quando eu tenho só hélio? Já ele vai ligar, ligou. Agora perceba essa cor aqui. É uma cor assim, é, meio amarelada, meio alaranjada. Talvez pelo vídeo parece uma cor meio voltada para o vermelho, né? Mas agora eu vou observar. Lembra que a gente viu, ele emite a luz, agora eu tenho que fazer essa luz passar por um prisma, né? Então agora eu vou fazer essa luz passar por um prisma. Temos aqui a luz. Olha só o que ele vai fazer. Você está percebendo que aquela luz que eu estou vendo ali pode até ser alaranjada, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Agora parece rosa e quando eu coloco ali mais perto a câmera parece alaranjado, né? Ó, olha só. Eu estou vendo uma cor mais predominante para o laranja, mas isso é o que o meu olho consegue ver. Mas lembra, assim como a luz do sol, assim como a luz do sol você enxerga ela parece de uma cor, mas quando ela passa lá pela gota da água, ou pelo cristal, você consegue dividir, ele está fazendo isso aqui, ó. Eu vejo a luz do gás hélio ali emitindo uma luz que é alaranjada, mas perceba que eu coloco um prisma e estou vendo ali o azul, um azul mais escuro e um outro azul além do vermelho. Eu não sei se dá para você perceber aí, mas a cor laranja, ela está mais forte aqui, né? Então, ela, digamos assim, ela se sobrepõe às outras. Ela é a parte que mais intensa está presente. Por isso que eu consigo ver o resultado do espectro de emissão do hélio é uma cor mais alaranjada. Aqui mais abaixo eu tenho uma figura que mostra esse espectro de emissão aqui. Veja aqui, você tem a cor alaranjada, que é essa cor mais predominante que eu vejo, mas você tem uma linha fraquinha do vermelho, e você tem o azul, ele aparece ainda aqui, mas não o suficiente para deixar a substância meio azulada, né? Eu tenho uma cor que é mais voltada para o alaranjado, ok? Então, cada substância tem o seu espectro de emissão e o seu espectro de absorção, dependendo daquilo que eu tenho. Então, vai ter uma cor, vai ter uma paleta de cores diferentes. Aqui, eu falei antes da lâmpada de sódio, né? A lâmpada de sódio, se você fizer aquela luz passar por um prisma, vai dar isso aqui. Você vê um amarelo mais voltado para o laranja, né? De novo, o amarelo, essa cor forte, né? Alaranjado, é uma cor mais predominante. Veja que aparece o verde, mas muito fraquinho, e o vermelho muito fraquinho. Por isso que o amarelo ele predomina, mas não é só aquela cor amarela presente na lâmpada do sódio. Agora, a gente viu isso aqui, mas a nível atômico, como é que isso acontece? Aqui nós temos uma simulação. Eu tenho uma fonte de luz, então cada flechinha dessa aqui é uma cor diferente. Veja, está emitindo azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho, todas as cores aqui. Então, essa fonte de luz, e aqui eu tenho um átomo. E aqui eu tenho um elétron. Não sei se você já ouviu falar, mas quando os elétrons absorvem certos comprimentos de onda de luz, eles pulam de uma camada para outra. Tem aquela história camada K, camada L, camada M, e por aí vai, né? Tem um elétron na camada tal, dois elétrons na camada tal.
Mas o que acontece é o seguinte, esse elétron aí, ele pode ir de um nível de energia para o outro. Eu faço isso pelo seguinte, porque ele absorve certas cores de luz. Então, por exemplo, você tem um átomo aqui, lá do elemento sódio, né? Então, vem uma luz e exatamente essa cor aqui, ó, mais alaranjada, é absorvida. Veja aqui, ó. O que aconteceu é que o alaranjado foi absorvido e depois foi emitido para cá. Então, eu tenho o espectro de absorção e o espectro de emissão é exatamente esse alaranjado que saiu aqui. Então, a nível atômico, é assim que as cores acontecem. A matéria absorve certas cores e também emite certas cores. É isso que acontece a nível atômico, ok? Então, agora, na nossa próxima aula, nós vamos colocar aqui para vocês alguns exercícios, ok? Por enquanto, eu vou ficar aqui, como esse vídeo aqui, ele já acho que ficou comprido demais, né? Então, eu vou encerrar por aqui, ok? Então, até a próxima. Até mais.